Pessoal, nós vamos falar aqui nesse vídeo rapidinho sobre a ideia da raiz quadrada exata de números inteiros, tá? E raiz quadrada é um assunto já do ano passado, eu vou repassar bem rapidinho aqui o conceito, tá bom? Depois a gente pode, claro, tirar dúvida, só para deixar mais fácil aqui o registro pelo vídeo. A situação inicial, ele diz que em um jardim há um canteiro de forma quadrada que ocupa uma área de 64 metros quadrados. Quanto mede o lado desse canteiro? Bom, se o canteiro tem forma quadrada e a área de 64 metros quadrados, a gente precisa, né, para determinar a medida do lado do canteiro, é preciso descobrir qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 64. Olha aqui no desenho aqui embaixo, essa malinha que eu fiz aqui, ó. São 64 quadradinhos, tá? Cada um deles representando um metro quadrado. Então, como é que a gente pode descobrir o quanto mede o lado aqui, né? Ó, pelo desenho, basta contar aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, 8 vezes 8 dá os 64 quadradinhos aqui dentro. Tá? Então, a gente faz uma estimativa. Sabemos que o número que satisfaz essa condição é 8, porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Lembra que a área de quadrado é lado vezes lado. Tá? Então, a gente fez o raciocínio inverso. Lá no sexto ano, a gente viu que essa é basicamente o conceito inicial da ideia de raiz quadrada, que tem esse símbolo aqui, ó, o radical. A gente lê raiz quadrada de 64 é 8. Lembrando que raiz tem o sinônimo como origem. E quadrada, porque é o inverso do elevado ao quadrado. Então, quando a gente diz a raiz quadrada de 64, em outras palavras, a gente poderia estar querendo dizer qual é a origem quadrada desse número. Qual é a origem quadrada do 64? É 8. Basicamente isso. Só que no sétimo ano vai aparecer essa novidade. Ele fala assim, ó, considere, entretanto, a seguinte questão. Quais são os números inteiros cujo quadrado é igual a 64? Há dois números inteiros cujo quadrado é igual a 64. 8 e o menos 8. Porque 8 positivo ao quadrado dá 64 e o menos 8 ao quadrado também dá 64. Tá? Esse é parecidíssimo com aquele exercício anterior que a gente já fez do 121. Então, conforme observamos, a raiz quadrada de 64 pode ser tanto 8 como menos 8. Só que entra um detalhe aqui que eu quero destacar. Ó. Nenhuma operação matemática admite mais de uma solução. Tipo, 3 mais 2 é 5. Né? Não é 5 ou 4 ou 7, né? É 5. Então, ficou estabelecido isso daqui que está no quadrinho, pessoal. Ó. A raiz quadrada exata de um número inteiro, quando existe nesse conjunto, que eu vou falar sobre isso já já, é o número inteiro não negativo, essa parte aqui que está importante, ó, que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Nossa, como assim, né? Eu leio aqui rapidinho, bugou a mente. Vamos retomar a frase com um exemplo aqui, ó. Raiz de 9, tá? É 3. Então, a raiz quadrada exata de um número inteiro, a raiz quadrada de 9, quando existe, nesse caso existe, é o número inteiro não negativo, é o 3, olha, não é negativo, que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Então, 3 ao quadrado dá o número inicial, que é o 9. Tá? Esse que é o conceito basicão. Aí, quando fala aqui, né, quando existe nesse conjunto, porque é o seguinte, galera, nos números inteiros, se você quiser calcular a raiz de menos 9, isso aqui não dá, porque não tem nenhum número inteiro que elevado ao quadrado dá negativo, dá menos 9, isso não existe. Tá? Qualquer número que você pegar, número inteiro, e elevar ao quadrado, vai dar sempre positivo, não negativo. Então, essa situação aqui nos números inteiros não vai existir. Tá? Lá no ensino médio, vocês vão ver situações diferentes. Mas, por enquanto, a gente vai ficar aqui nos números inteiros deste capítulo. Combinado? A gente vai depois falar mais sobre isso em outras situações, ou outro vídeo, ou presencialmente. Um abraço.